Olá, bem-vindo para mais uma aula. Estou aqui hoje em mãos com uma placa de evaporadora convencional da Midea, mas que pode ser encontrada com outras marcas aí no mercado. Hoje faremos uma aula para demonstrar como é a procura de um defeito, né? O início de um defeito. Como que a gente liga a placa evaporadora na bancada, uma evaporadora convencional, relativamente simples, que utiliza uma fonte linear. Vamos ver como fazer, como proceder para ligar na bancada e iniciar a procura de algum tipo de defeito. Então vamos lá. Inicialmente a gente precisa fazer as conexões do que a placa requer para ser ligada. Ela precisa de um display. Essa placa ela precisa dos sensores de temperatura e ela vai precisar do transformador de força para ser ligada no motor do ventilador, para a gente ver o motor rodando, e uma confirmação aqui a gente pode fazer através de um multímetro ou de uma lâmpada da ligação do relé. Basicamente são essas coisas que a gente vai ter que plugar na placa para ver ela funcionar. Uma placa bastante básica, em que a gente pode observar aqui a entrada da corrente alternada. A entrada da corrente alternada no transformador, a gente consegue observar aqui. Deixa eu pegar a ponta para aprontar. O transformador de força que vai abaixar a tensão de 220 para em torno de, no caso aqui desse nosso transformador, 16 volts, são tensões aí de trabalho da maioria dos transformadores. Eu tenho aqui um transformador de força, né? Consta da entrada de 220 e a saída aqui. A gente vai verificar a tensão de saída dele aqui, inclusive, a gente poder fazer as verificações. Então vamos lá, entrada de força, aqui a gente encontra uma ponte de diodo, 4 diodos numa formação em ponte, retificação, a gente já sabe o que é isso, do que se trata. Temos aqui um regulador de tensão, um circuito integrado, né? Possui 3 terminais, é um regulador de tensão, a gente também já sabe do que se trata. Temos a entrada do transformador, a entrada dos sensores de temperatura, temos aqui um outro regulador. Também a gente sabe o que é um regulador, é isso. Aqui temos o conector do ventilador na parte AC. Aqui a gente tem o conector do ventilador, que é o feedback do ventilador, a gente já sabe, né, do que se trata. Temos aqui o conector motorzinho das aletas, da vane, dos direcionadores, né, um motor de passo. Aqui a gente tem uma chave táctil para botãozinho de emergência ou manual, cada um chama de uma maneira. Aqui a gente observa o buzzer, que faz um aviso sonoro, né, da ligação e das funções do aparelho. Aqui a gente observa um circuito integrado, o LN2003, é o buffer, a gente tem aula aí no canal. Aqui a gente observa um microcontrolador da placa. Aqui a gente observa a EPROM, a memória do microcontrolador. Por acaso esta aqui originalmente ela vem num soquete, dá pra gente observar aí no detalhe, né? Ela está no soquete. Aqui é a parte de baixo da placa, onde a gente observa as trilhas e as soldas. Então, inicialmente, quando você vai fazer um reparo, quando eu vou fazer um reparo, quando qualquer técnico vai fazer um reparo, a primeira coisa que a gente observa sempre é o estado físico. A gente tem que observar se está tudo direitinho, se não tem nenhum componente explodido, nenhum componente arrebentado, nada preto, nada chamuscado, tanto na parte de cima como na parte de baixo. A gente vai à procura de trilhas abertas, de trilhas oxidadas, né, de soldas quebradas, de trilhas quebradas, de trincados na placa. Essa observação inicial ela é fundamental. Qualquer tipo de conserto, qualquer tipo de reparo, não é só no ar-condicionado, mas de qualquer produto eletrônico, você vai levar isso, essas aulas, esse ensinamento, esse aprendizado para qualquer tipo de placa eletrônica. Então a gente observa o estado do fusível. Aqui a gente pode observar o fusível. A gente consegue ver que o fusível está em bom estado, direitinho, mas na dúvida você pode conferir com o multímetro a continuidade do fusível.
E aí a gente já falando em multímetro, a gente pode aqui fazer uma análise que eu chamo de análise a frio, ou seja, antes de energizar a placa, a gente pode fazer algumas verificações com o multímetro. Com o multímetro a gente vai fazer o que? A gente vai colocar ele na escala de ohms e vai começar uma procura por algum curto-circuito, né? Ou alguma trilha rompida, qualquer coisa que a gente esteja suspeitando. Principalmente na parte inicial, na parte onde vai entrar a corrente alternada, né? Tanto aqui como nesse caso que é uma fonte linear aqui pela ponte de diodos, né? Aqui a gente observa filtro, né, da principal fonte, da fonte maior. A gente já falou aqui que possui duas fontes secundárias, um regulador aqui de 12 volts e mais um regulador de 5 volts. A gente sabe que 12 volts é utilizado, por exemplo, para o acionamento do relé, acionamento de motores, como o motor da Vani, por exemplo. 5 volts para acionamento do microcontrolador, né? Podemos fazer uma análise a frio com o multímetro. É um procedimento relativamente simples e saudável, que é, de repente, se a gente achar algum curto-circuito já de inicial de cara, a gente já vai fazer a solução. Então a gente pode procurar aqui o fusível, tá aí, é o fusível dando continuidade, por exemplo, mostrando pra gente que o fusível está inteiro. Eu posso colocar aqui na escala de alarme sonoro do BIP, por exemplo. Posso vir diretamente aqui nos diodos da ponte de diodo aqui, ó, e procurar ver se eu tenho algum curto-circuito, né? Se o meu multímetro vai bipar diretamente. Então, tem uma colinha aqui, você tem que superar a colinha. Então, eu faço uma pesquisa, as saídas aqui dos reguladores, por exemplo, procuro por algum tipo de curto-circuito. Legal, não achei nenhum curto-circuito, já é um bom sinal. Eu posso ir para uma segunda etapa. Qual que é a minha segunda etapa? Agora eu vou fazer todas as conexões necessárias aqui para que ela possa funcionar. Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um transformador de força. Então eu vou proceder à conexão do transformador de força. Primeira coisa, a gente precisa colocar o transformador de força. Colocado o transformador, agora eu preciso fazer o que? Eu vou localizar aonde é a entrada de alimentação. A gente já sabe, aí temos aula no canal informando como é que a gente vai descobrir, né, a alimentação. Nessas placas, elas sempre informam, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a indicação aqui do N. Então, o N a gente já está vendo aqui onde é, conector do N. E a gente sabe que sempre o L vai ser num dos dois conectores aqui do transformador de força. Não é isso? E como é que a gente descobre em qual dos dois? A gente mede continuidade para o fusível. Onde tiver continuidade para o fusível é onde vai entrar a alimentação. Não é deste, é deste. Pronto. Já sei onde que eu vou colocar 220 na minha placa. Simples assim. E se eu colocar o 220 do outro lado, vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada. Simplesmente não vai funcionar, porque esse terminal ele está aéreo aqui. Ele não vai estar comunicando com nada do outro lado aqui da placa. Ele vai estar sem ligação em lugar nenhum aqui, ó. Identifica onde vai entrar a corrente alternada. Sempre muito importante, lembrando de sempre utilizar a lâmpada série. Tem aula aí falando sobre lâmpada série, a gente sabe o que é uma lâmpada série. 220, vou alimentar a minha placa com 220. Pronto, alimentei a minha placa com 220. Nesse momento eu posso energizar, já é um bom sinal. Energizei a minha placa, ela já produziu um aviso sonoro aqui para mim que está funcionando. Eu posso fazer o que nesse momento? Eu posso verificar a alimentação de corrente alternada, de tensão alternada. O que eu faço? Coloco meu multímetro lá e posso verificar. Estou chegando aqui com os 220. 219.9, praticamente os 220. Legal.
Cheguei com os 220 aqui no transformador, né? Verifico aqui o transformador, mesma coisa. E agora eu posso verificar a saída do transformador para mim saber quanto é que está chegando aqui na saída do meu transformador. Olha lá, 16.2. 16 volts a saída aí do meu transformador, que é 16 volts alternado, que será retificado pela ponte retificadora, será filtrada pelo capacitor de filtro e será aplicada nos dois reguladores. Será aplicado no primeiro regulador de 12 volts, posteriormente será aplicado num regulador fazendo 5 volts, fazendo as tensões estabilizadas. E aí daqui eu já posso, por exemplo, medir em tensão contínua. Eu já posso trocar aqui para contínua, já posso medir lá, por exemplo, a saída dos 5 volts. Eu posso medir a entrada do regulador de 5 volts, por exemplo. Olha lá, eu tenho 12 volts contínuo lá no meu regulador. Eu já sei que o meu regulador de 12 volts aqui está enviando 12 volts para o meu regulador de 5 volts aqui. Legal? Aqui, ó, eu sei que o meio dele é o terra, este terminal é o polo negativo, e eu sei que eu tenho aqui 12 volts. Então, vamos medir a saída, que é o terminal 3. Estamos lá com 5 volts. Legal. Ótimo, excelente. Então, isso mostra que a minha fonte está alimentando a minha placa. Beleza? O que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter o meu display. Vamos buscar um display e vamos conectar. Poxa, mas eu vou ter que ter todos os displays de todas as marcas? Não, quando você pedir para a placa vier para conserto, você já pede para o instalador enviar, né, com o display, enviar com o transformador, enviar com os térmicos, já traz com tudo, né, para facilitar a vida de todo mundo. Vou plugar meu display, pronto, já pluguei meu display. Meu display já está aqui, ó, fazendo uma indicação de um código de erro. Tem um código de erro acontecendo. O display não está aceso e tem um código de erro. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou tirar a energia. Olha lá, vou esperar descarregar. Apagou. Vou energizar. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, já entrou direto com código de erro. O que está acontecendo? Eu estou sem os sensores. A placa já está me dando uma informação aqui que eu estou sem os sensores térmicos. Ah, legal, eu tenho que ligar meus sensores. Então, eu já de antemão, já vou medir aqui, ó, nos terminais dos sensores, já diretamente aqui, e já vou verificar se eu tenho tensão aqui. Eu sei que nessas placas a gente tem que ter 5 volts nesses terminais. Legal? Então, vou lá. Pronto, tenho 5 volts em um. Vamos testar o outro terminal. Tenho 5 volts no outro terminal. Poxa, legal, hein? Então eu já sei que a placa está fornecendo os 5 volts aqui para os meus sensores. Isso já é um bom sinal. Me mostra que provavelmente ali nessa parte do circuito não tem defeito. E aí o que eu faço? Vou plugar os sensores. Providencio os sensores e plugo na placa os sensores. Pronto, pluguei na placa. Olha lá o que aconteceu, já mudou a indicação aqui de piscada aqui no meu display, né? Já estou com uma outra indicação. Legal. O que eu posso fazer? Os sensores, se chegaram para você na placa para ser consertada, a gente não sabe se está bom ou se está ruim, né? Já temos aulas aí mostrando como você vai fazer isso. Você já vai direto lá e verifica a condição. Qual que é a condição? Temperatura ambiente, sensores, independente do valor dele, vai te dar em torno de 2,5 volts. Olha lá, 2,6. 2,6 é em torno de 2,5 volts. Legal? Este sensor tá bom. Vamos testar o outro sensor? Vamos lá ver. 2,7 volts. Legal. Se eu estou aí com a temperatura aí em torno de 25 graus, eu tenho uma tensão em torno de 2,5 volts. Legal? Eu não preciso nem saber qual o valor dos sensores. Eu já daqui concluo preliminarmente que os sensores estão bons. Já estamos num bom caminho. Fizemos a ligação da placa, fizemos alguns testes, fizemos alguns experimentos que mostraram para a gente que tá
Até aqui a gente está encontrando tudo normal. Vou tirar da rede, o que eu preciso ligar agora? Desliguei a alimentação, apagou meu display. O que eu preciso ligar agora? Agora eu preciso ligar o transformador, o motor. A gente precisa ver o motor da evaporadora rodar. Legal? Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo posicionar aqui o motor em algum lugar aqui para a gente conseguir ver ele, se ele vai rodar. É legal para a gente ter uma indicação visual, para a gente ter uma noção se está funcionando ou não. O que eu tenho que plugar? Tenho o AC, todo mundo já sabe, e tenho o feedback. Legal? Feedback composto de 3 fios, um de alimentação, outro de alimentação, uma alimentação positiva, outra alimentação negativa, e o propriamente o fio do feedback. Aqui nós temos mais 3 fios aqui, em que a gente tem 2 que são alimentados através de um capacitor e mais um diretamente no controle da velocidade. Vamos plugar na placa. Pronto, pluguei, vou energizar. Energizei, ela me deu um apito. Tá piscando aqui, eu vou ligar. Me deu um apito, ela tá piscando. Agora eu vou apertar o botão aqui para ligar. Liguei, pronto. Olha lá, liguei. Meu motor aqui já partiu. Eu já até ouvi o meu relé aqui atracando. Percebam que o motor ele disparou. Tava mais rápido, diminuiu. Agora ele voltou a acelerar. E aí a gente tem aí algumas pessoas que ficam com dúvida aí sobre essa questão de que o motor fica variando a rotação e às vezes quer consertar essa variação de velocidade. E veja que muitas vezes não é defeito. Uma vez que a gente liga na bancada, dependendo do tipo de placa e do tipo de motor que você estiver utilizando, esse tipo de variação aqui vai acontecer, vai ser bem normal, tá? Pode ser que você tenha, não tenha defeito, que seja normal, tá bom? A não ser que você pegue a placa com esse tipo de reclamação, que estava lá montada, que estava lá com a turbina lá e que a pessoa estava reclamando, sentindo muito essa variação. Essa variação ela vai ocorrer em função da diferença de corrente de consumo do motor para a placa. Apesar que a gente ainda não fez uma verificação importante, que é a verificação do capacitor de partida da fonte que fica aqui, que a gente sabe que se ele tiver muito ruim, ele nem vai iniciar a rotação do motor. Então a gente não verificou, ele pode estar até alterado, mas ele conseguiu fazer a partida do motor. A gente vai proceder aí na sequência a verificação da capacitância, se a gente precisa substituí-lo ou não. Usualmente, se tiver aí 5% para baixo do valor nominal dele, é sempre bom que a gente faça uma verificação. A gente faça a substituição. Mas a princípio, o que a gente tem verificado até o momento, que a gente está com essa placa em pleno funcionamento. A gente verificou que ela liga, que ela acende o display e que ela gira o motor. Vamos só fazer a verificação aqui em corrente alternada. Se o relé atracou, a gente vai medir aqui no terminal comum, que é o N, e no terminal que é a saída aqui no relé. Legal? Deixa eu só tirar só um tiquinho aqui para ver se a gente consegue enxergar o terminal onde eu estou medindo ali, que é o terminal do relé. Tá aqui, ó. Terminalzinho do relé, a gente faz a verificação, tá lá, o relé tá mostrando que o meu relé tá atracado, tá lá com 220 volts chegando. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar aí ligado. Pronto, 220, nosso relé tá atracado. O que eu vou fazer uma verificação agora? Eu vou desligar no botão lá, na chave TACT, no botãozinho de liga e desliga da placa evaporadora, para verificar o que? Se o relé está desatracando, porque é muito comum que a gente tenha defeitos de relé que ele não desatraca, não é? E aí também vai da reclamação do cliente. Desliguei,
Desliguei, veja que ainda tem uma luzinha acesa, esse é o modo de teste e pronto. Agora na segunda a gente desligou totalmente a máquina, o relé desatracou, o motor parou de girar do ventilador e pronto. Assim a gente finaliza o teste da placa, mostrando que esta placa, por exemplo, está livre de defeito. Legal? Até a próxima aula.